O primeiro pilar é o pilar mais importante para que você consiga dominar o sistema da injeção eletrônica. É o pilar do método VRA, entender e compreender como funciona todo o sistema elétrico e dividir em subsistemas. A partir do momento que você divide, consegue tirar e colocar no papel o sistema elétrico da moto, você consegue resolver qualquer problema do sistema elétrico. E melhor, você consegue entender como funciona o sistema elétrico da moto. Por exemplo, o sistema elétrico, quando você vai identificar uma falha lá no sistema da ignição, você precisa ter na sua mente quais componentes fazem parte do sistema de ignição lá dentro do sistema elétrico. Depois disso, que você dominou o sistema elétrico por um todo, o que é sistema de ignição, o que é sistema de carga, o que é sistema de força, você consegue partir para o segundo pilar para dominar a injeção eletrônica. Que pilar é esse, o segundo pilar? O segundo pilar é você conhecer o método ECS. O que é o método ECS? É um método que nós desenvolvemos lá no método Injeção Expert, que você aprende e compreende como funciona todos os componentes da injeção eletrônica. Que componentes são esses? Componentes de entrada, componentes de controle e componentes de saída. Os componentes de entrada são os componentes que fazem parte dos sensores da motocicleta, que são os transdutores de entrada. Eles fazem o monitoramento do funcionamento por um todo da injeção eletrônica. Depois que ele monitora todo o sistema da injeção eletrônica, informa através de sinais elétricos a central eletrônica, que é o componente de controle. O componente de controle tem como principal função e objetivo pegar as informações que os sensores estão enviando através de sinais elétricos, fazer ali uma estratégia e enviar sinais elétricos para os atuadores, corrigir todas as imperfeições de funcionamento do sistema da injeção eletrônica. Então, quando você tem ciência de como esse sistema trabalha através dos parâmetros, você consegue identificar qualquer tipo de falha no sistema da injeção eletrônica. E o terceiro pilar, para você dominar a injeção eletrônica, esse pilar número 1 e número 2 são os mais fáceis para você dominar em poucas horas. Eu digo para vocês que vocês conseguem se tornar especialista nisso. E o terceiro pilar é o método mapa de execução de testes. Lá dentro do terceiro pilar está o que nós vamos falar hoje aqui, que é o reset do mapa de altitude. Porque não tem como você realizar um reset de uma forma eficiente se você não conhece o pilar número 1 e o pilar número 2, que é a elétrica e a injeção eletrônica, porque você não entende o que está acontecendo no sistema. Então, eu vou dar um geral para vocês terem noção de como o sistema da injeção eletrônica trabalha através destes sinais. Por exemplo, como nós estamos falando aqui, do sistema do reset do mapa de altitude. Quem aqui já conhece como funciona o sistema de reset do mapa de altitude? Coloca nos comentários, por favor. Eu já conheço ou eu não conheço, só para ter uma noção aqui de quem aqui já faz esse diagnóstico de uma forma eficiente, tá? Ferramenta nenhuma, pessoal. Ferramenta nenhuma faz diagnóstico no sistema. Como assim ferramenta não faz diagnóstico? Cara, a ferramenta ela te auxilia para você efetuar o diagnóstico de uma forma eficiente. O que faz diagnóstico? O conhecimento que o técnico mecânico tem. A partir do momento que o técnico sabe o que precisa ser feito com qualquer ferramenta, ele consegue realizar os reparos e fazer as manutenções em todas as motos de injeção eletrônica, indiferente da marca, indiferente da cilindrada, tá? Que fique bem claro isso a partir desde já, porque ferramenta nenhuma faz diagnóstico sem um bom mecânico para operar aquela ferramenta. Eu gosto de dizer aqui
Quem sabe e quem domina o multímetro como ferramenta principal para fazer diagnóstico, consegue sim resolver qualquer problema em qualquer moto, indiferente do ano, do modelo, da marca, seja lá o que for, tá? Então vamos lá. Códigos de defeitos passados. Quem aqui sabe o que significa códigos de defeitos passados? Nós temos dois tipos de códigos: códigos de defeitos passados e códigos de defeitos presentes. O que são esses códigos? Códigos de defeitos presentes são códigos que a motocicleta está com uma atual falha naquele determinado momento. Quando o próprio sistema corrige esse problema, seja problema de mau contato, conector solto, alguma coisa do tipo, essa luz do painel ela não pisca mais e ele torna o defeito presente em um defeito passado. Esse defeito passado ele fica armazenado dentro da central eletrônica. Esse componente aqui fica aqui dentro, onde tem uma memória instalada. A partir do momento que você salvou a informação nessa memória, ele vira um código de defeitos passados. Muita gente não sabe interpretar os códigos, tá? Lembrando que códigos de defeitos da Honda é diferente dos códigos de defeitos da Yamaha, que também é diferente dos códigos de defeitos das Harley, Triumph, em diferente marca, os códigos serão diferentes. Basta você saber o padrão de códigos de defeitos para você identificar os problemas da mesma forma em todas as motocicletas. Agora vamos lá. Quando você... Por que eu estou falando de defeito passado? O que tem a ver o código de defeito passado com o reset do mapa de altitude? Se você interpreta e sabe interpretar os códigos de defeitos, seja defeitos passados, seja de defeitos presentes, você vai saber interpretar a lâmpada que indica esses códigos para efetuar o reset, tá? Então nós temos que ter essa ciência de como funciona a lâmpada 1000, que lembrando, a lâmpada 1000 é um atuador que indica o condutor e o mecânico sobre a falha presente ou a falha de defeito passado na motocicleta e também auxilia o mecânico, técnico mecânico, na hora de efetuar os resets. É através dela que nós vamos fazer aí a combinação para realizar o reset do mapa de altitude. Às vezes vocês vão procurar lá no manual de serviço, não vai estar escrito como reset, vai estar escrito como reinicialização. Só para esclarecimento, o reset e a reinicialização é o mesmo procedimento. Então, o reset e a reinicialização é a mesma coisa, tá? Agora, vamos lá. O reset, qual que é o primeiro passo para você saber realizar o reset? Por onde começar? Primeiro, você precisa ter ciência do que são procedimentos manuais. Saber como fazer, quando fazer, ou seja, a ordem correta para você fazer. Uma dica, um detalhe muito importante que os mecânicos realizam o reset e não dá certo é porque existem códigos de defeitos passados armazenados na central. Lembra que eu falei que o código de defeito passado tinha muita relação com o reset? Eu vejo muito mecânico ainda realizando o reset e não consegue realizar o reset por simplesmente ter defeitos passados armazenados dentro da central. Exatamente, isso atrapalha o seu desempenho. Muitas vezes não realiza o procedimento por ter defeitos passados armazenados. Então, primeira regra para você realizar um reset de forma eficiente: tem, primeiro de tudo, apagar os defeitos passados, deixar a memória da central limpa. Beleza, pessoal? Anotado? Porque muita gente deixa realmente isso passar, tá? Então, vamos lá. O reset do mapa de altitude, quando tem que fazer e em quais motocicletas tem que ser feito? Primeiro, vamos explicar aqui o porquê fazer o reset do mapa de altitude, quando que é necessário e em quais motos dá para fazer. As motocicletas que possuem
essa tecnologia, elas podem apresentar falhas no motor quando houver aí uma obstrução na entrada de ar da admissão. Então, muitas vezes, quando a motocicleta está falhando por obstrução na entrada de ar, ela tende a mudar de mapa, de altitude, para tentar equilibrar a mistura ar-combustível. E por esse motivo, a motocicleta vem a falhar funcionando ainda, mas ela fica falhando. Então, essa alteração do modo de altitude, ela é realizada automaticamente pela central, devido a essa obstrução na entrada de ar do sistema para realizar o equilíbrio da mistura ar-combustível, tá? Então vamos lá. Que motocicletas que possuem essa tecnologia? Pop 110, Elite 125, a scooter da Honda, Bi 110 e também a CG 160 Start, a motocicleta mais vendida no Brasil. Olha só a gravidade da coisa. A motocicleta mais vendida do Brasil, que é a CG 160 Start, possui a tecnologia do mapa de altitude e 98% dos mecânicos não sabem realizar o reset do mapa de altitude, tá? Agora, muita gente vem me fala assim, mas esse reset do mapa de altitude é só quando dá obstrução na entrada de ar, então eu já vou lá, resolvo essa obstrução e a moto muda de mapa sozinho. Negativo. Primeiramente, não é somente quando tem obstrução na entrada de ar que você precisa fazer o reset do mapa de altitude. Então, anota aí que essas informações valem ouro, tá? Quando que deve realizar o procedimento de reset do mapa de altitude nessas motocicletas que eu mencionei para vocês? Quando você substituir qualquer peça dessas que eu vou mencionar aqui, do sistema da injeção eletrônica, tem que realizar o reset do mapa de altitude. Que peças são essas? Parafuso do ar da marcha lenta, que tem nessas motocicletas, bomba de combustível, filtro de combustível, bico injetor e também o sistema, o sensor de oxigênio. Conta para mim, quantos de vocês nessas motocicletas Pop 110, Elite 125, Bis 110 e CG 160 Start já substituíram alguma peça dessa, por exemplo, uma bomba de combustível, e não realizou o reset do mapa de altitude? Quantos de vocês já fizeram isso? Eu mesmo já fiz muito disso, de substituir essas peças e não fazer o reset quando eu não tinha ciência e não tinha conhecimento do quanto importante era esse procedimento no sistema da injeção. Ah, professor, mas eu fiz lá, troquei a bomba, não fiz o reset e a moto ficou boa. Pode ter ficado até boa, mas não com a qualidade de um profissional de verdade. Então, cara, se você troca filtro de combustível e não faz o reset do mapa de altitude nesses modelos de moto, me desculpe, o teu serviço ficou uma bosta, tá? Desculpa o palavreado, mas é a mais pura da verdade. Esse procedimento é obrigatório fazer nessas motocicletas que eu falei. Se você substitui parafuso do ar da marcha lenta, bomba de combustível, filtro de combustível, bico injetor, sensor de oxigênio e não faz o reset do mapa de altitude, cara, o teu serviço não ficou bom. Você não é um técnico mecânico, você é um trocador de peça. Porque técnico mecânico, ele usa das técnicas para que o serviço fique 100% com a qualidade de um profissional. Agora, se você é um trocador de peça, aí tudo bem. Aí até concordo que você fez o que você podia ter feito nas condições que você tinha. Agora, profissional de verdade utiliza técnicas certas para entregar um serviço com eficiência para o seu cliente. Quando mais
que deve ser feito esse reset do mapa de altitude nessas motos. Quando você... Aí tem muita gente que me fala assim, eu não vou aprender a fazer esse tipo de reset aí porque eu não mexo com a injeção eletrônica, eu só faço motor na minha loja. Cara, olha só. Quando você substituir as seguintes peças do motor, é obrigatório você realizar o reset do mapa de altitude, tá? Vamos lá. Cabeçote, válvula, guia de válvula e assento da válvula e cilindro, pistão e anéis. Substituiu qualquer uma dessas peças ou retificou, cara, tem que fazer o reset do mapa de altitude. É obrigatório. Se você faz motor em motos equipadas com injeção eletrônica e não faz o reset do mapa de altitude, cara, mais uma vez, o teu serviço ficou uma bosta. Beleza? É obrigatório para o serviço ficar de qualidade, você precisa calibrar o sistema. Eu gosto sempre de bater na tecla que o reset nada mais é do que uma calibração do sistema para você colocar o teu serviço com 100% de qualidade. Beleza? Obrigatório. Fez alguma substituição dos componentes da injeção eletrônica que eu mencionei aqui, fez alguma substituição ou retífica do sistema de motor que eu mencionei aqui, tem que fazer o reset, tá? Então são essas 3 ocasiões que nós precisamos efetuar o reset do mapa de altitude. Quais peças são essas? Quais as 3 ocasiões? Primeiro, se a motocicleta estiver com falha ou com o sistema de ar obstruído, tem que fazer. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, quando você substituir as peças da injeção eletrônica, filtro, bomba, bico injetor, sensor de oxigênio ou parafusinho lá do ajuste do ar, lá no corpo do acelerador, tem que fazer o reset. Ou do motor, quando você substituir cilindro, pistão e anéis, retificar as válvulas, substituir o cabeçote, fazer alguma coisa no sistema da parte de cima do motor, tem que fazer o reset. Então essas são as 3 ocasiões que você vai fazer o reset do mapa de altitude. Agora, vamos lá. Primeira regra, quando você vai efetuar o reset, tá? Essas regras que eu falei para vocês aqui, as 3 regras do reset, é de quando você precisa fazer. Entendido? Se está entendido, seguimos adiante, tá? Então, eu já expliquei quando tem que fazer, em quais motos que tem que fazer. Agora, vamos às regras de como fazer, tá? Primeiro, assegure-se de que não tenha nenhum código de defeitos passados armazenados na central eletrônica. Senão, o reset não sai de uma forma eficiente, tá? Essa regrinha é básica. Tem muita gente que tenta fazer o reset e não se certifica de apagar os códigos de defeitos passados armazenados na central e o reset não sai. Mas eu faço um reset com o scanner. Cara, piorou. Se o reset manual não sai, com o scanner, menos ainda. Beleza? Agora, vamos aos dados técnicos aqui sobre os mapas de altitude, tá? Se vocês não sabem, nós temos nessas motocicletas que eu mencionei acima, 4 mapas de altitude. Mapa número 1, mapa número 2, mapa número 3 e mapa número 4. O mapa número 1, de 0 a 2.000 metros acima do nível do mar. Tá? O mapa número 2 é de 2.000 metros a 2.500 metros acima do nível do mar. O mapa número 3 de altitude é de 2.500 metros a 3.500 metros acima do nível do mar. E o mapa 4 de altitude é de 3.500 metros ou mais elevados acima do nível do mar. Agora, muita gente me pergunta assim, tá, e o que eu tenho a ver com essas informações de metros acima do nível do mar? O que isso tem a ver? Cara, no Brasil, nós temos a cidade
mais alta do Brasil é Campos do Jordão, tá? Na região da Serra Mantiqueira, ela é a cidade mais alta do estado de São Paulo e também do Brasil, com 1.639 metros de altitude. O que isso quer dizer? Que se o mapa 1 de combustível, se o mapa 1 de altitude das motocicletas é de 0 a 2.000 metros acima do nível do mar, o que isso quer dizer? Que as motos no Brasil têm que obrigatoriamente operar no mapa 1 de altitude, beleza? Por quê? Porque, cara, a cidade mais alta do Brasil tem 1.639 metros. Por que razão você vai fazer o reset do mapa 2, 3 ou 4 se é de 2.000 metros para mais? Não faz sentido. Agora, muita gente questiona o seguinte: por que existe 4 mapas de altitude, então, se no Brasil a cidade mais alta tem 1.639 metros? Por que razão tem 4 mapas de altitude? Cara, primeiro, as peças fabricadas em vários países, por exemplo, Central Eletrônica. A Central Eletrônica, ela não é fabricada somente para o Brasil. Ela é fabricada para vários países. Ela funciona em vários países. Porém, no Brasil, ela vai operar sempre no mapa 1 de altitude. Agora, outro detalhe. Quando a moto tem uma obstrução na entrada de ar, o que acontece? A central, ela realiza uma estratégia para que a moto mesmo com a entrada de ar obstruída, ou seja, alguma coisa tampando, mesmo assim, ela vai realizar uma mistura, tentar, realizar uma mistura estequiométrica, mudando de mapa. Da mesma forma que no mapa de combustível. O mapa de combustível, quando a moto tem álcool, ela roda em um mapa. Quando tem gasolina, roda em outro. Quando tem combustível misturado, roda em outro. Por quê? Para adequar a mistura ar-combustível. E dessa forma, por essas duas razões, a moto tem mais de um mapa de altitude. Para que quando a peça seja enviada para outro país, essa motocicleta funcione, essa peça funcione em motocicletas daqui e também de fora. E para estratégia da central, realizar esse equilíbrio, quando tem uma obstrução na entrada de ar, a estratégia faz essa mudança de mapa para que a moto, mesmo com a obstrução da entrada de ar, funcione para que o condutor chegue até uma oficina. E tomara Deus que esse cara com problema na moto chegue numa oficina que tem um mecânico expert que saiba interpretar em qual mapa a moto está trabalhando e que saiba fazer o reset do mapa de altitude. Tomara Deus. Agora, eu vi um comentário no Instagram que o pessoal perguntou que ferramenta que faz esse reset. Eu tenho aqui, a ferramenta mais milagrosa e poderosa que nós podemos ter na oficina depois do multímetro. O multímetro é o cara, né? Esse camarada aqui, Isso aqui se chama conector do DLC. Para que funciona o conector do DLC? É esse conector que realiza os procedimentos manuais no sistema da injeção eletrônica, inclusive os reset, tá? Pessoal, ficou bem claro como que funciona o reset do mapa de altitude? Ficou bem claro? Por que tem que ser feito? Quando que tem que ser feito? E em quais motos tem que ser feito o reset? Ficou claro esta informação? É um procedimento extremamente simples de se fazer. Agora, para você saber fazer o reset, lembra que eu falei no começo da aula? Não esquece dos 3 primeiros pilares, que são os pilares da injeção eletrônica. Cara, os pilares, não tem como você resolver os problemas na injeção eletrônica sem conhecer a fundo os pilares, que é o método VRA, o método ECS e também o mapa de diagnóstico. Conhecendo esses pilares e sabendo fazer os procedimentos, com certeza você consegue resolver e desembuchar qualquer problema no sistema da injeção
eletrônica de motocicletas.